Ei, amados, aqui estamos nós, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é preciosa para as nossas vidas. A Bíblia. Vocês leem a Bíblia todos os dias? Se vocês não têm este hábito de ler a Bíblia todos os dias, comece a ler. Vocês vão observar como Deus vai falar no seu espírito através do Espírito Santo. Como você vai aprender com o Senhor? É maravilhoso. Como é bom lermos a Bíblia. Olha, Jesus falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E como buscar em primeiro lugar o reino de Deus se nós nem conhecemos a palavra de Deus? É muito importante nós termos o conhecimento, porque há muito engano por aí. Há muita palavra com meias verdade. Olha, o inimigo das nossas almas, Satanás, a Bíblia fala que ele é um enganador. E ele engana muitas pessoas com meia verdade, assim como ele enganou Eva lá no início, em Gênesis. Então, nós precisamos estar o quê? Apercebidos, vigilantes, para não sermos enganados pelo mal. E hoje estaremos falando sobre fazer discípulos. Jesus, ele fez seus discípulos aqui na terra. E só que os discípulos de Jesus não terminaram por lá, não. Hoje, em toda a terra, Jesus tem seus discípulos. Os discípulos de Jesus estão esparramados no mundo inteiro. A igreja do nosso Senhor Jesus, ela é constituída por pessoas nascidas de novo, pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, aqueles que aprenderam com o Mestre e buscam sempre obedecer os seus ensinamentos. Estes são discípulos de Jesus, aqueles que obedecem e aqueles também que a partir do momento que nós aprendemos, nós vamos cumprir com a missão também de fazer outros discípulos, que é ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos. E para isso eu estou aqui. Deus, o meu Senhor, ele falou comigo, para mim falar a palavra através deste canal, para que todos que ouvirem venham crer no nome dele. Então, amados, aqui nós vamos falar de momentos de despedidas de Jesus aqui com seus discípulos e vamos aprender com eles. Amém? Então, o primeiro texto que nós estaremos lendo está em Atos 1. São palavras de despedida de Jesus. Isso aqui se deu depois que Jesus ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui com seus discípulos. Ele ficou 40 dias aqui na terra, com o seu corpo glorificado, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado, onde mais não há dor, um corpo que não mais verá a morte, não verá a doença. E assim também um dia nós receberemos dele. Então aqui, amados, em Atos 1, aqui vai descrever essas palavras que eu falei para vocês. Aqui diz, Atos 1:3. E a esses também, depois de ter padecido, quer dizer, Jesus depois de ter morrido na cruz, se apresentou vivo, porque ele ressuscitou o terceiro dia, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha aí as palavras de Jesus para os seus discípulos. Algo interessante que ele falou para eles não se ausentarem, para eles não saírem de Jerusalém. E eles buscarem até que eles sejam revestidos de quê?
que eles sejam revestidos do poder de Deus, que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Aí vem o livre-arbítrio dos discípulos naquela época e de nós hoje. Obedecer ou desobedecer. Então, todos aqueles que obedeceram, não saíram de Jerusalém, ficaram lá até serem batizados com o Espírito Santo, esses receberam. Mas se tivesse algum discípulo ali que falasse assim, mestre, eu não vou continuar nessa não, não quero, eu não quero. Esse eu não quero é complicado para as nossas vidas, nos faz muitas das vezes ir para caminhos tortuosos. Aí, se um dos seus discípulos assim, eu não vou obedecer ao mestre, não, eu não quero, e não fosse, e não permanecesse em Jerusalém, ele não iria receber. Assim também somos nós hoje, amados. Quando nós desobedecemos a palavra do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, nós não recebemos. Nós não nos apropriamos das promessas dele. Elas não vão se cumprir em nós. Porque só cumpre a palavra, só cumpre as promessas daqueles filhos que verdadeiramente obedecem ao Senhor. Os filhos da desobediência não herdarão o reino dos céus, porque viverão uma vida de pecado, uma vida de desobediência. Se não se arrependerem, eles não herdarão. Porém, se arrependerem, se retornarem para o Senhor, se buscarem viver segundo a vontade do Pai aqui na terra, aí o Senhor, pela tua infinita misericórdia, ele perdoa e aí nós alcançamos a promessa. Amém? Então a promessa se cumpre nos filhos da obediência. Então os discípulos aqui, Jesus deu as últimas palavras de despedida deles e aí ele foi assunto ao céu, né? Então ele novamente falou. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então Deus, ele reservou o tempo para todas as coisas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então aqueles que recebem poder de Deus, aqueles que recebem o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é para quê? Qual que é o propósito? Ser testemunha de Jesus Cristo. Este é o propósito. Porque através deles vão o quê? Os sinais do Senhor vão ser operados através da vida deles. E as pessoas vão crer. E eles serão testemunhas do Senhor Jesus. E aí Jesus, dito essas palavras, foi elevado às alturas, à vista deles, a uma nuvem, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Os varões eram anjos. Anjos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como visto subir. Então Jesus, ele vai voltar aqui na terra. E ele vai voltar nas nuvens assim, ó, e vai arrebatar a sua igreja. Então aqui, amados, então nós vamos lá agora falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus, né? Então, todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados. A palavra fala que todos quantos receberam deles poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Então, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E Jesus deixou uma palavra bem clara. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está em João 13:35. João 13:35 está escrito: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, os discípulos de Jesus, o que é que identifica um discípulo de Jesus? É o amor. É o amor. Então, aquele que se diz ser discípulo de Jesus aí, vigia na terra. Vigia na terra, não dá lugar para a carne, não dá lugar para o diabo. A palavra fala: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos perdidos.
Mas nós não podemos dar lugar ao inimigo. Nós devemos fazer o que Jesus fala. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Então nós precisamos vigiar e orar. E fazer o quê? Nós obedecermos os mandamentos do Senhor. Nós termos amor uns para com os outros. E nós sabemos que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Mas é nossa escolha dar lugar ao Espírito Santo para que através do amor de Deus frua. O amor de Deus venha fruir através das nossas vidas e alcançar outras vidas. Então é necessário eu, Vera, me dispor. É necessário você, fala o seu nome aí, se dispor a dar lugar para o Espírito Santo de Deus na sua vida e obedecer a palavra de Deus. E o principal, deixe que o Espírito Santo frua o amor de Deus através da sua vida. Isso é você que tem que fazer. Deus não vai fazer por você. Tem atitudes que é nós que temos que tomar. Não adianta você ficar orando. Senhor, me enche do teu amor. Senhor, me enche do teu amor. E na hora de colocar o amor em prática, você não quer saber de amar. Você não quer saber de perdoar. Você não quer saber de fazer aquilo que o Senhor ordenou você fazer. Que amar uns aos outros. Que amar o teu próximo como Jesus te amou. Que deu a sua vida por você. Que amar o teu próximo como você mesmo. Aprende a se amar. Essa pessoa que fica só se rejeitando. Ah, eu não gosto do meu cabelo. Ah, eu não gosto do meu tom de pele. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Só olha para o corpo, mas não se olha para dentro de si, para a sua alma, para o seu espírito. E pensa assim, ó, Jesus me transforma. Jesus, ele toca na minha alma, ele cura a minha alma. Ele cura o meu espírito, ele me renova. E agradecer, amados. Aprende a agradecer pelo seu cabelo. Aprende a agradecer pela sua pele, pela sua aparência. Se cuide. Se ame. Se ame. Lembra que o teu corpo, quando você permitir, ele é o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Então se ame, se cuide. Não permita as pessoas te colocar para baixo. Ouve a palavra de Deus. Coloque em prática aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa de tudo de mal que você já fez nessa terra. Deixe o sangue de Jesus te limpar, te lavar. E isso é todos os dias. Você tem que tomar banho todo dia? Ou você é daqueles que não gosta de tomar banho? Ou você é daqueles que gosta de ficar, ó... Se valorize, tome banho todos os dias, fica cheiroso, cheirosa. Se arrume, se cuide. Tenha uma alimentação saudável, não fica colocando para dentro de você coisas que vai fazer mal para o seu corpo, que vai te adoecer, não. Acorda, acorda enquanto é tempo. O Senhor te chama. O Senhor te chama. E Ele tem para você uma vida, Ele fala, e vida com abundância. Uma qualidade de vida boa, saudável. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Acredite nessa verdade, porque Ele te ama e te ama muito. Então aqui, amado, Jesus ali na despedida dos seus discípulos, né? Aqui, quando fala aqui em Mateus 28, 18, fala da grande comissão. Então, Jesus ali dos seus discípulos, ele recebeu a autoridade que foi dada para ele nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. Deus Pai deu para ele. E olha, ele deixou missão para os seus discípulos aqui. E não só para aqueles discípulos daquela época lá, mas para os discípulos hoje. Para mim e para você, que deseja ser um seguidor de Jesus, que deseja obedecer às palavras do Senhor, que deseja fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Essas palavras são para nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E aqui diz, em Mateus 28, de 18 a 20, diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Falou a quem? Aos seus discípulos. Dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, saiba que o seu Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. E que Ele está cuidando de você aqui na terra. Portanto, não há motivo para você ficar aí com tanto medo, com tanta insegurança, se você tem um Senhor, que toda a autoridade está nas mãos dele, no céu e na terra. A autoridade não está na mão do diabo, dos demônios, e nem tanto de tantas pessoas malignas que estão por aí. A autoridade está nas mãos do Senhor. Então, meus amados, vamos ouvir essa palavra. Vamos viver essa palavra, colocá-la em prática em nossas vidas, para nós vivermos como o Senhor deseja aqui na terra. Vamos viver em paz, em amor, perdoar sempre, desejar sempre o bem um para o outro, não desejar o mal, não falar mal de ninguém. Se você não pode falar o bem, o mal também você não fala. Vamos ajudar aquelas pessoas que a gente vê que está caída ou estão caindo. Vamos dar a mão para elas se levantarem no nome de Jesus Cristo. E aqui o Senhor fala, deu aqui para os seus discípulos, para mim e para você. Hoje, Ele deu uma missão. E isso para nós é um grande desafio. Mas nós precisamos, eu e você, nós precisamos nos dispor para cumprir a missão do Senhor aqui na terra. Nós temos que nos dispor. Não tem essa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Com o que você gasta o seu tempo? Você já pensou nisso? Porque eu vou falar para vocês. Eu tive um encontro com Jesus aos 16 anos. Estou com meus 59. Criei meus 3 filhos, todos 3 casados, para a glória de Deus, bem casados, todos 3 temem ao meu Deus. Estou bem casada, para a glória do Senhor. Vivo bem com meu esposo. Mas eu nunca falei, não tenho tempo para a obra de Deus. Eu nunca falei, não tenho tempo para fazer discípulos. Eu sempre falei, eis-me aqui, Senhor. Isso na hora da alegria, isso na hora da tristeza, isso na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora de doenças. Na hora que o antequerido meu faleceu, o dia que o meu pai faleceu, amados, depois que terminou ali o velório dele, que ele foi enterrado, eu estava dentro do templo, adorando o Senhor. E era justamente a data do meu aniversário. E eu nunca vou esquecer disso. Foram muitas lágrimas misturado com a alegria da adoração ao meu Deus. Então, nós como discípulos de Jesus, não podemos colocar corpo mole. Precisamos da ajuda sim, da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Jesus. Porque nós não conseguimos, se não for através do Espírito Santo. Porque nós somos carne. E como carne, Jesus deixou bem claro, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Se nós nos entregarmos à tristeza, ao choro direto, se nós formos nos entregar à doença, se nós nos deixarmos entregar, olha, nós vamos realmente parar e não vamos querer saber de nada e vamos querer a morte para a nossa vida. Mas Jesus tem vida para mim e para você. Então não se entregue. Eu não me entreguei e nem me entrego. Porque tudo que o Senhor permitiu que eu fizesse, eu me disponho a fazer. Eu falo, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Seja na hora da dor, seja na hora da saúde, seja na hora da doença, seja na hora da tristeza, seja na hora da alegria.
Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Não me deixa perder as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. E aqui o Senhor fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê que o Senhor está com você todos os dias? Nós temos feito discípulos? Nós temos levado vidas, pessoas para o reino, trazido vidas para o reino de Deus, e elas serem batizadas aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que esse batismo simboliza a morte do homem carnal e a vida do homem espiritual. Porque um homem espiritual que renasce dentro de nós, através do nosso espírito que é recriado pelo Senhor, e o Senhor nos transforma para vivermos uma vida aqui na terra, amados. Uma vida em abundância, independente das circunstâncias. E aqui, quando fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulo é isso. Fazer discípulo é eu e você ensinarmos ao outro aquilo que nós recebemos. Nós ensinamos aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos. Uma coisa é eu ouvir, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu aprender, é eu viver, é eu praticar a palavra. Isso chama-se vida, vida com Deus. E quando nós aprendemos, porque nós aprendemos é vivendo, nós aprendemos é tendo experiência daquilo que nós ouvimos, a gente ouve, mas depois nós temos nossas próprias experiências com o Senhor. A palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Aí nós aprendemos e nós vamos passar para o outro. Aí sim nós seremos testemunhas, que o Senhor falou que serão minhas testemunhas. Seremos testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Você está disposto ou disposta a ser testemunha de Jesus Cristo? Então, amados, vamos aí nos dispor e vamos dizer, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Amém? Deus abençoe a cada um de